Voltamos com o nosso programa. Olha, a combinação de cores continua perfeita, doutora Maitê. Que curioso isso, né? Que vem todo mundo na mesma... Na sem mesma combinar. Sem combinar, na mesma cartela. A gente vai falar sobre metabolismo, como aumentar o seu metabolismo com a doutora Maitê Pimentel. É possível aumentar? Então, metabolismo é quanto a gente gasta no organismo de queimar mais caloria ou não queimar tanto. Tá. Então, a gente tem 3 tipos de metabolismo, tá? O metabolismo basal, que é o de repouso, que é quando a gente dorme. Isso tem influência genética. Isso tem influência da gente fazer mais massa magra, por isso que é importantíssimo fazer musculação, exercício resistido. E tem a ver também com o sono da gente, com a qualidade de alimentos que a gente come. Quando a gente fala em termogênese, também 10% tem a ver com o tipo de alimento que a gente come, que a gente depois vai até mostrar alguns alimentos. E a gente tem 30%, o metabolismo acelera se a gente fizer atividade física, aeróbica e também anaeróbica. Então, para perder peso, a gente pensa muito em aeróbico. Natação, corrida, andar, caminhar, aumentar a frequência cardíaca. Mas a longo prazo tem que ter a musculação para você acelerar o quê? Aumentar o basal, que aí você mantém o peso com maior facilidade. Então, quando a gente fala tem baixo metabolismo ou alto metabolismo, a gente depende do sono, do que a gente come, da genética. 40% a 60% do nosso metabolismo é genético. A gente depende também de hormônios. Por isso, quando a gente fala, eu quero acelerar meu metabolismo, a gente vai a um endocrinologista, porque ele vai dosar tudo o que está fazendo bem ou mal e, às vezes, algum remédio para conseguir acelerar. Tá. Então, sempre atividade aeróbica e anaeróbica, além de todos esses outros fatores. Isso. Essa é uma grande dúvida das pessoas. Pois Quando a é. gente está querendo perder peso, a gente precisa 70% aeróbico e 30% musculação. Quando você já chegou num peso ideal, aí você tem que fazer 70% musculação e 20% a 30% aeróbico. Por quê? Aí é na bioimpedância que a gente vê a composição corpórea. Só 20% das pessoas que conseguem perder peso conseguem manter o peso. Quem são os vitoriosos? Quem ganham massa magra e perdem gordura. Então não é peso que interessa, é a composição, né? Perfeito. E olha só, isso é muito legal, porque todo mundo na escola, não sei se lembra, mas estudou o ciclo de Krebs, que é onde na mitocôndria a gente faz a quebra de energia. Então, da glicose, a glicólise, a gente faz o quê? Transforma o acetilcoenzima A em 2 moléculas de CO2 que guardam energia. E tem também, nesse ciclo, que armazena. Então, o nosso corpo, a cada segundo, a cada instante, a gente está ou guardando ou eliminando nutrientes e proteínas. Então, um exemplo muito legal, todo mundo acha que a gente faz o nosso esqueleto quando é adolescente, criança, e Sim. depois ele fica. A cada 10 anos, todos os nossos ossos são modificados. Osteoblastos que fazem o osso novo e osteoclastos que quebram esse. Então você vê que até na parte óssea a gente tem armazenar ou não armazenar nutrientes, energias e composições. Tá. É isso que a gente vai falar, o quanto você pode acelerar ou não teu metabolismo. Que tem a ver com perda de peso, mas tem a ver com câncer, tem a ver com longevidade, tem a ver com qualidade de vida também. Vamos falar dos alimentos, doutora Vamos. Maitê? Para manter o distanciamento, eu fico aqui, pode Tá ser? bom. Então vamos lá. Então, quando a gente fala em termogênese, 10% do metabolismo da gente tem a ver com as comidas que a gente ingere, né? Então, quando a gente fala, tem que ser um carboidrato integral, arroz integral do que o arroz branco, macarrão integral do que o macarrão à massa normal. Por quê? Primeiro que o normal tem 32% açúcar e o integral uns 17%. Só que o corpo da gente, ele precisa de muita energia para quebrar mais os integrais. Eles não são mais durinhos? São. Então, o teu corpo precisa de mais energia para gastar. Entendi. Agora, existem alguns alimentos que também aceleram o metabolismo. Vocês conhecem. Pimenta, gengibre. Então, quando faz o suco detox e coloca gengibre, eu sei que a Rê coloca, Colo né? todos Porque os eu dias, vejo doutora. você. Cafezinho, cafeína acelera o metabolismo. O chá também tem cafeína que acelera o metabolismo. A gente tem a canela. Então, vai comer uma banana, põe uma canelinha em cima. Um abacaxi, põe uma canelinha em cima. Tudo que vocês puderem acrescentar, vocês aumentam de 2% a 3% o metabolismo. Ah, é muito pouco, 2%. Mas, no final do ano, isso faz diferença. Sem dúvida. E por isso que alguns remédios que vocês veem, que são termogênicos ou que aceleram o metabolismo, eles são à base de alimentos naturais. Então, lógico, vocês não vão conseguir comer 10 pimentas por dia.
Aí a gente coloca o capiciate na fórmula. Aí não consigo comer tomar um monte de chá verde. Aí a gente coloca também na fórmula. Então, às vezes, esses aceleradores, não estou falando de academia, que tem epinefrina, essas coisas. Eu estou falando de coisas naturais. Às vezes, as cápsulazinhas concentradas ajudam. Tá certo. Temos mitos e verdades? Me espera um minutinho, por favor. Mitos e verdades com a doutora Maitê Pimentel sobre metabolismo. Vamos ao primeiro? É mito ou verdade que quem é magro tem um metabolismo mais rápido do que uma pessoa que está acima do peso? Então, isso é mito e muitas pessoas podem se confundir, porque você pensa, a pessoa mais magra tem um metabolismo muito mais acelerado, né? A gente sabe que 40% a 60% do peso de uma pessoa é genético. Então, tem pessoas que têm maior facilidade de se manter magro, outras não. Mas o que a gente prioriza hoje em dia na endocrinologia não é peso da balança, é composição corpórea, é bioimpedância. Então, se você pega uma pessoa extremamente musculosa, que malha, ela às vezes no IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, vai ter obesidade. Mas não é, ela tem massa magra. E uma pessoa magra nos índices pode ser um falso magro, ter acúmulo de gordura e pouca massa magra. Massa magra, eu vou dar uma dica, não é só a parte de músculo, é o osso, é a parte das vísceras. Então, também aumentar parte óssea, que é muito importante com as pessoas com idade, é muito importante. Então, aqui vai depender da bioimpedância. Maravilha. É mito ou verdade que o efeito sanfona pode interferir no metabolismo? Super verdade. Então, olha só umas coisas que a gente tem estudado. A gente teve agora o Congresso de Obesidade Europeu e eles focaram muito nesse parâmetro. Então, você pega uma pessoa que fez uma dieta, que nunca fez. A dieta da lua ou a dieta cetogênica, a dieta da sopa da USP, que é bem famosa. Você faz a primeira semana, tem gente que perde de 4 a 7 quilos. Tem gente que perde 2 a 3 quilos. Por quê? Porque depende de hormônios, depende de genética e de como está o seu metabolismo. Agora, se você faz essa dieta uma vez, daqui um mês faz de novo, daqui 5 meses, você não vai ter o mesmo resultado. Por isso que vocês têm que aproveitar, quando vão ao nutricionista, a um endócrino, tem que botar tudo para quebrar, eu falo. É agora ou nunca, porque vocês têm que aproveitar essa inércia que está no teu metabolismo, que a gente dá uma ativada. E depois o segredo de tratar a obesidade é rotatividade, porque o corpo entende o que vocês já fizeram e eles não respondem da mesma forma às células. Então, quando a gente fala aqui, o efeito sanfona interfere sim, porque você dá o máximo, desacelera, acelera, desacelera o metabolismo e o corpo vai entendendo o mecanismo de ação que você criou. Por isso que agora na medicina eles estão estudando receptores de células inflamatórias de obesidade, que vai ser um novo tratamento para a obesidade. É mito ou verdade que o sono tem relação direta com o metabolismo? Super verdade, tá? O sono tem a ver, a gente tem 4 fases do sono. Fase 2 leves, 1 e 2, e 3 e 4, que é a fase pesada. É nessa fase REM que a gente restaura a memória, que a gente recupera as células, que a gente perde peso, que a gente tem várias coisas do bem pra gente. E se a gente não tem um sono de qualidade, entendam, não é horas de sono, é qualidade de sono, interfere nas crianças na produção do hormônio do crescimento, interfere na memória, no peso e na vitalidade de vocês. Então, dormir bem. Quanto que se deve dormir bem para ter um metabolismo bom? 7 horas, com sono de qualidade. Por isso que a higiene do sono é extremamente importante. Local escuro, sem barulho, nada de comidas volumosas à noite, nada de muito carboidrato à noite, ler um livrinho para dar um soninho. Então tem várias técnicas que vocês podem procurar, higiene do sono, que vocês vão conseguir acelerar em 20% o metabolismo. Maravilhoso. É mito ou verdade que os hormônios podem alterar o metabolismo? Super verdade. Então todo mundo sabe, tô com hipotiroidismo e não tô tratando, você não emagrece, o metabolismo tá parado. Você não dorme direito, você cai o cabelo, você fica molengo, indisposto. Se você tem cortisol alto, também acaba com o teu metabolismo. Dá umas 4, 5 da tarde é um sono, começa a aumentar a gordura visceral. Quando tem prolactina alta, é outro hormônio que dá muita preguiça e aumenta o peso. Quando a gente tem falta de serotonina, dopamina, GH. Então, o nosso corpo é uma orquestra. Nós cuidamos do exercício, da alimentação, da rotina, do sono, mas sem o combustível correto, que são os hormônios, nada funciona direito. Então, para ter qualidade de vida, metabolismo saudável, a gente precisa sempre estar de olho nos nossos hormônios. Perfeito. É mito ou verdade que existem dietas que aceleram o metabolismo?
Super verdade. Há alguns anos atrás, quando vocês procuravam um endocrinologista, o que se falava? Vai fazer dieta e vai fazer exercício. Ou seja, gordinho pode ser safado e preguiçoso. Mudou-se totalmente esse conceito. Obesidade hoje é tratada com muito respeito e com muita evidência científica. Como? Vem dos hormônios, alterando às vezes receptores genéticos, que a gente já tem agora alguns tratamentos. A gente tem que regular a alimentação, a qualidade, o exercício, é um conjunto de coisas. Então, às vezes, algumas pessoas têm muita dificuldade de perder peso. E não é de maldade, não é porque ela não faz a dieta, não é porque não faz o exercício. É porque o corpo dela, metabolicamente falando, está prejudicado. E aí a gente fala, as novas evidências hoje não são as dietas do ponto, de contar a caloria, porque nem sempre isso é eficaz. Mas nós temos dietas várias, as cetogênicas, as VLCD, Very Low Carb, que eles induzem o metabolismo a ser acelerado. Como? Não é por alimentação? Não. Quando a gente diminui carboidrato, 50 gramas de carboidrato por dia ou até 200, a gente produz no fígado corpos cetônicos e são células que têm avidez por gordura. Elas vão direto na gordura do corpo de vocês e queimam. Então é uma dieta que mantém massa magra, queima gordura e você tem um benefício a longo prazo. Lógico, dietas restritivas e radicais têm que ser acompanhadas por um profissional e não é para o resto da vida. Como eu falei, a gente dá um start no metabolismo, depois a gente troca por uma dieta conservadora, hipocalórica, e aí tem vários estilos de dieta. Até veganos, não veganos, tem vários tipos. E depois, quando o corpo entra numa fase de inércia, a gente dá outro start de novo. Essa é a técnica para a gente perder peso hoje em dia. Temos perguntas? Me espera um minutinho, doutora Maitê. Bora para as perguntas com a doutora Maitê Pimentel. Vera, pessoas que fazem dieta muito restritiva, sem carboidrato e gordura, têm o metabolismo mais lento? Olha, é uma grande dúvida que as pessoas têm, né? Toda vez que vocês tiram carboidrato, açúcar e fruta em excesso, frutose vira glicose, vocês diminuem um hormônio chamado insulina. A partir do momento que a gente diminuiu a resistência insulínica, a gente acelerou o metabolismo, tá? Então, quem come mais proteína, menos carboidrato, muita salada e verdura e gorduras do bem, as insaturadas, não é para comer gordura do mal, são os que ganham na luta do metabolismo. Então, Vera, não tenha medo de fazer, com acompanhamento, mas dietas restritivas aceleram sim o metabolismo. A próxima é da Ana Carolina. Tomar água gelada, em jejum e café sem açúcar aceleram o metabolismo? Acelera. Então a gente trouxe aqui o café, cafeína, chá, eles aceleram sim o metabolismo, desde que não passe de 600 a 800 miligramas de cafeína por dia. E água gelada? Olha só, o nosso corpo tem que ficar numa temperatura média, né? 36,5, 36,8. Se você ficar mais quente o corpo ou mais gelado, o corpo não tem que trabalhar para voltar àquela temperatura? Sim. Isso é um dos métodos da gente acelerar o metabolismo através da termogênese. Então, beber água gelada, sim, é um mecanismo de ação que faz o corpo trabalhar mais para colocar na temperatura ideal das nossas células. Lógico, não é assim, meu Deus do céu. Termogênese desse tipo é 10% do peso e isso seria menos de 1%. Mas como eu falei, de pouquinho em pouquinho, claro, no final das contas a gente consegue um resultado ótimo. Doutora, já que o corpo tem que trabalhar para manter a temperatura entre 36 e 36,8, água gelada eu entendi. E chá muito quente? Também, tá. Da mesma forma, que é gelado ou muito quente. Tanto é que as pessoas não põem roupa quente, preta, porque aí fica mais quente e acelera o metabolismo. Beleza. Próxima pergunta da Letícia. É verdade que comer à noite engorda mais, pois o nosso metabolismo fica mais lento? Gente, super verdade. Então isso eu repito no meu consultório, não é a dieta da doutora Maitê, é a dieta do corpo, é o metabolismo da gente. Todo mundo sabe, deitou e dormiu, o corpo está na taxa de metabolismo basal. É o mínimo que você tem de energia para manter a respiração e o coração batendo. Se nessa hora tem poucas células trabalhando e você come à noite, você precisa de 6 a 8 horas andando, trabalhando, costurando, fazendo 1000 coisas para poder gastar energia. Se você à noite deita e dorme, aonde vai parar a energia da sua comida?
infelizmente ela não evapora, ela vai ser acumulada principalmente na gordura visceral, que é o local de maior prevalência de doença. Então não é só por estética. Quando a gente fala em obesidade, gente, não é a estética, é a gente quer prevenir doenças. Gordura visceral, 1 centímetro a mais do 80 da mulher e do 94 do homem, aumenta em 2% o risco de infartar, de ter esteatose hepática, gordura do fígado, de ter apneia do sono. Então é muito importante quando a gente fala assim, metabolismo. É só comer proteína, salada e verdura à noite, né? Quer comer o carboidrato? Come, mas come de manhã, come na hora do almoço, come antes de uma atividade física, que é onde você vai dar energia para o corpo sem acúmulo dela. Perfeito. A próxima pergunta é do Ronaldo. Sou magro, como muito e faço musculação, mas não ganho peso. Isso acontece porque eu tenho um metabolismo muito acelerado? Então, olha só, a maioria procura ajuda para emagrecer. Mas sabia que os pacientes que são muito magros, que são os catabólicos, eles têm maior dificuldade de ganhar massa muscular. Que coisa. É, porque o metabolismo é acelerado, né? Então a taxa de metabolismo, quando eles dormem, chega a ser 3 vezes maior do que uma pessoa que tem dificuldade de manter o peso. Então o que acontece, Ronaldo? No teu caso, não tem jeito, tem que fazer musculação, porque tem que romper a fibra. E você abre a fibra para o aminoácido, que é a unidade básica da proteína, crescer esse músculo. Porque a gente quer aumentar músculo e não gordura. Então você está fazendo musculação, tudo bem. Quanto? No mínimo dia sim, dia não. Dia sim, dia não, para relaxar essa musculatura e descansar o músculo e não ter lesão. Tem que usar suplementação. Então hoje em dia, vai fazer mal, suplementos são anabolizantes. Não são, gente. Whey protein, essas coisas de proteínas, elas são como se fosse franguinho cortadinho, desfiado, a proteína do leite, que vai grudar nesse receptor. Existem técnicas para ganhar músculo sem ser anabolizante, que faz mal? Sim, temos técnicas na medicina do esporte que abrem mais esse receptor do músculo. E a gente trabalha com outras técnicas, remédios, para também conseguir ser mais anabólico para o corpo. Então, Ronaldo, é mais difícil, mas não é impossível. E muitas pessoas conseguem ter um corpo com muita massa magra sem usar coisas erradas. Boa. Vanessa, comer de 3 em 3 horas aumenta o metabolismo ou isso não interfere? Essa é a grande dúvida, né? Jejum intermitente é melhor do que comer de 3 em 3 horas? Isso a medicina ficou estudando. Mas, em teoria, Vanessa, quando a gente come de 3 em 3 horas, o corpo entende, essa pessoa sempre está me dando comida, então não vou armazenar, não vou acumular gordura. Por isso que sim, nos estudos, quem come de 3 em 3 horas tem uma taxa de metabolismo basal mais acelerada. Porém, jejum intermitente, que é o contrário disso, e aí, não serve? Serve, porque você diminui a quantidade de caloria, mas não para o resto da vida. Então, quando você faz um jejum intermitente, ele dá a resposta, mas isso não é para fazer a longo prazo, senão o metabolismo vai cair. E outra coisa que eu falo que é muito importante, jejum intermitente eu adoro, mas desde que seja feito com low carb. Os estudos mostram, fez jejum intermitente, vai lá e come uma pizza, come um lanche, você vai dar pico de insulina, vai aumentar a taxa de diabetes. Então tomem cuidado, tudo pode ser feito com muita categoria e com rotatividade. Parem de fazer essas dietas restritivas para o resto da vida, é para fazer esporadicamente com acompanhamento médico. Doutora Maitê é médica endocrinologista, site da doutora Maitê é endoc.com.br e Instagram Maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê_endócrino.